O primeiro cancelamento começa em casa. Eu digo, o primeiro cancelamento começa em casa, geralmente quando você decide um caminho completamente... Sair desse caminho. As primeiras condenações é de pessoas que você precisaria de apoio. Quando você abre um negócio ou você pretende abrir um negócio, as primeiras pessoas que você conta, que você espera o apoio são dos seus familiares. Mas serão exatamente essas pessoas que colocarão você para baixo, tentando fazer você ficar na mesmice, impedindo o seu crescimento. Isso que eu falei parece ser duro e cruel nesse momento, como meus familiares vão desejar o meu mal. Mas a verdade é que é a mais pura verdade. Quem você acha que pode mais lhe apoiar, mais te dar apoio nesse momento, vão ser as pessoas que mais vão criar empecilhos, mais vão criticar. E é por isso que quando você abrir o seu negócio ou pensar em abrir o seu negócio, você não pode contar para ninguém. Você precisa crescer em silêncio, evoluir, estudar sozinho. Quando você começar a crescer, aí sim deixe que o seu sucesso, os seus resultados falem por si só, porque ninguém vai te apoiar nesse seu trajeto, nesse seu projeto inicial, nessa sua jornada de ser um empreendedor. Eu passei por isso, muitos empreendedores passaram por isso e você, se seguir esse caminho de empreendedorismo, vai passar também. Então esse conselho é fundamental. Não conte para ninguém, muito menos para os seus familiares. Eles vão apenas criticar, criar empecilhos e eles não têm essa mentalidade empreendedora que você desenvolveu para você abrir o seu negócio. Por isso que eu trago esse vídeo mais uma vez do Flávio Augusto, esse podcast muito bom para qualquer empreendedor. Ele fala exatamente isso. As primeiras pessoas que vão criticar o seu sucesso quando você começar a crescer ou a sua intenção de abrir um negócio serão os seus familiares. Não é essa questão da... É uma questão cultural. Num país em que nós temos aí 18 milhões de pessoas se preparando para concursos públicos, são pessoas que estão buscando muito mais a segurança. E tá tudo certo, a pessoa querer ser funcionário público, não tem nenhum problema nisso. É diminuir a incerteza, né? Mas a pessoa está querendo diminuir a incerteza. Ou num modelo de ensino que te prepara para Enem, ou seja, tudo está fazendo você a se preparar para um Enem, no final das contas você escolher uma profissão para você trabalhar num lugar por 30 anos e depois viver do INSS. Cara, o teto do INSS, se eu não me engano, é 7.700 e alguma coisa. E decrescente, né? Porque vai perdendo valor. E vai perdendo valor por conta da inflação ao longo do tempo e os ajustes do teto não acompanham a inflação na mesma proporção. E novas reformas que virão no futuro também. E outras reformas... Sustentável. A gente sabe também que a Previdência não é sustentável, não é? Você não... Então aqui o Flávio Augusto, antes de abordar o nosso tema principal, ele está dizendo que o pensamento do brasileiro é procurar a estabilidade. É um país onde a maioria dos brasileiros querem a estabilidade no serviço público. Então aqui o Flávio Augusto está fazendo um preâmbulo mostrando que o pensamento dos brasileiros é ter a estabilidade. E quando você pretende, ao fazer um negócio, abrir uma empresa, ser um empreendedor, você está fugindo da estabilidade. Você está entrando em um negócio de alto risco, onde você tem grandes possibilidades de ganho, porém tem grandes possibilidades de perder. Eu diria mais, maior probabilidade de você perder, porque nós somos um país empreendedor. E as pessoas vão criticar você exatamente por isso, porque você estará fugindo do padrão normal, que é a estabilidade, procurar um serviço público, ter o seu garantido ou ter um bom emprego e começar a se aventurar como empreendedor. E são essas pessoas com essa mentalidade de estabilidade, que é comum no brasileiro, nós não podemos julgar, criticar essas pessoas, mas é uma mentalidade péssima de um brasileiro que quer apenas ficar acomodado. Quando eles encontram uma pessoa que se destaca, que quer mudar de vida empreendendo, são as primeiras pessoas que vão criticar. E ele vai tocar nesse assunto em seguida. Mas sabendo disso, que a nossa mentalidade do brasileiro é de estabilidade, de se apoiar e se acomodar no serviço público, certamente você já começa a entender porque quando uma pessoa muda o padrão e começa a ir para uma outra linha de empreendedorismo, onde o risco é maior, muitas pessoas vão criticar e achar que você é louco. Não tem um número de entrantes suficiente para bancar os que vão se aposentar, haja visto que a medicina evoluiu e as pessoas estão vivendo mais. Então a conta da Previdência não fecha. Ou seja, o cara entra na escola e ele começa a ser catequizado para um modelo que é estudar, ir para a faculdade, arrumar um emprego e viver do INSS. Isso que a gente sempre aprendeu, né? Trabalhar para ter um bom emprego e lá no futuro se aposentar. Isso que nos venderam no nosso colégio, é o que o colégio ensina, é o que as faculdades ensinam.
E é por isso que quando você muda a sua mentalidade para mentalidade empreendedora, meu amigo, você será diferente de todo mundo. Por isso que você vai crescer sozinho, porque não terá ninguém para você compartilhar. Muito difícil você vai encontrar alguém que para compartilhar esse seu sucesso, a sua mentalidade. Quando você começa, você não conhece ninguém. Você é rodeado de pessoas com a mentalidade estável de um servidor público, das pessoas acomodadas que não querem arriscar. Então, quando você começar, precisa ir sozinho. E aos poucos você vai encontrando uma pessoa com a mesma mentalidade que você, outra pessoa que tem o mesmo objetivo. Aí sim você vai começar a compartilhar, trocar informações e ideias. Mas isso é no decorrer do tempo. Quando você está começando, a melhor coisa é você ficar, em silêncio. Este modelo afasta, isso é o senso comum, afasta as pessoas do milhão. Afasta as pessoas do milhão. Matematicamente, este modelo afasta as pessoas do milhão. As pessoas estão dentro deste modelo, são treinadas para esse modelo, ou seja, esse senso comum faz um treinamento mental nessas pessoas para que elas sigam esse modelo. E sair desse modelo não é fácil. Então nós temos uma questão estrutural, cultural, que afasta as pessoas da riqueza. Quem nos ouve deve nos ouvir nesse momento com bastante curiosidade. Exato. O que vocês têm a dizer sobre isso? O primeiro cancelamento começa em casa. Eu digo, o primeiro cancelamento começa em casa. Geralmente, quando você decide um caminho completamente... Sair desse caminho. As primeiras condenações é de pessoas que você precisaria de apoio. Exatamente isso. Porque como as pessoas são criadas, o brasileiro é criado a seguir um padrão de estabilidade e de CLT, quando você chega para o seu familiar, para o seu pai, para sua mãe, eu vou seguir o caminho de vendas, vou abrir uma empresa, vou seguir no ramo da internet. Isso buga a cabeça das pessoas, porque eles foram acostumados e querem que você siga esse padrão de ser CLT, de ser um trabalho estável, de ser um servidor público, que é o sonho de todo brasileiro. Então, quando você chega para os seus familiares entusiasmado, querendo contar a sua ideia de ser empreendedor e de ganhar muito dinheiro, serão as primeiras pessoas que vão colocar você para baixo e dizer, não faz isso, isso é arriscado demais, você vai se arrepender, siga o caminho normal de todo mundo, sendo servidor público, tendo uma estabilidade. E por isso que você precisa fugir desse pensamento, desse tipo de pessoa que quer puxar você para baixo. Mas é porque se preocupam com a pessoa. Exato, porque a sociedade nos correlação, cobra. a pessoa quer que você não entre numa zona de incerteza. Aí ela acaba... Porque ela não quer que você sofra. Ela acaba neutralizando a tua perspectiva. Então, obviamente, as pessoas próximas a nós nos amam. Então, mas existem essas forças, você falou a parte cultural, então desde o apoio não acontece em casa. Então, quando eu falei para meus pais que eu ia ser vendedor, eu falei, porra... Então, principalmente minha mãe, às né? vezes fala tão caro pra isso. Você é criança, não, eu quero ser astronauta. Você pode ser o que você quiser. Você virou adulto, você é vendedor. Porra, vendedor, Caio? Tá boa, cara, né? Então você já não tem um apoio coletivo, é mais duro. Então, eu principalmente entender que vai existir essa força magnética numa jornada diferente. Existe uma força magnética que puxa numa jornada diferente, deixa ainda mais apimentada a situação, né? Mas E você pode perceber que isso é em toda a sociedade. Tudo que foge do padrão, as pessoas tendem ou expulsar ou tentar trazer de volta. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Se todo mundo está seguindo o padrão da estabilidade, o padrão do serviço público, quando alguém tem essa ideia de querer fugir desse padrão, por exemplo, querer empreender e ganhar dinheiro, certamente vai ter essa força que puxa você para baixo. E as primeiras pessoas que vão fazer isso serão os seus familiares. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu não estou aqui querendo que você se afaste dos seus familiares, dos seus amigos, mas apenas cresça em silêncio, não fale para ninguém. Você está seguindo um caminho diferente deles. Eles não vão conseguir compreender agora até você ter os seus resultados. Confie no processo, confie na sua mentalidade e confie na sua possibilidade de ganhar muito dinheiro vendendo e sendo um empreendedor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e eu espero vocês em alguns segundos aqui. Um abraço. Tchau!